Nesse vídeo trataremos da pedagogia jesuíta. A pedagogia jesuíta que surgiu com a criação da ordem em Portugal, mais precisamente em Lisboa, da Companhia de Jesus, e seus membros, os padres, ficaram conhecidos como jesuítas. Então o padre Luiz Inácio de Loyola, em 1534, ele criou essa Companhia de Jesus em Portugal, lá em Lisboa, e lá ficava a sede. E aí foram criadas outras ordens dessa, na França, na Itália, e na Espanha, e assim foram criadas. E eles tinham o objetivo de catequizar o mundo, sair catequizando. Mas antes disso, a gente precisa de entender a situação da Europa, conjecturar como estava a Europa, contextualizando isso para compreender o porquê do surgimento dessa ordem aí, Companhia de Jesus. A Europa estava num pós-reforma, logo depois da reforma. A Igreja Católica resolveu tomar uma atitude contra a reforma. E nessa atitude contra a reforma, o que foi feito? Foi adotado aí a criação das ordens para elas servirem, alguns fazem bastiões do convencimento, da catequização, né, da conversão religiosa, trazer aqueles que estavam rebeldes de novo para a Igreja Católica. Então, a ideia aí estava no contexto de contra-reforma. O Papa, lá com o Concílio de Trento, acabou baixando regras, e aí montaram essa companhia. Para o Brasil, a Companhia de Jesus teve membros que foi para a China, teve membros que foi para a África, teve membros que ficaram na Europa e os que vieram para a América. Então, eles acabaram se espalhando por todo mundo. E eles se comunicavam, fazendo relatório, as chamadas cartas, né? Tipo Manuel da Nóbrega, que foi um padre que foi criado aqui no Brasil, e fez o seu curso de teologia em Salvador. Ele escreveu 750 cartas. Então, nessas cartas, elas tinham história do Brasil e conteúdo pedagógico, certo? Contando as experiências com a catequização. E a expansão também da religião católica. A ideia, então, era essa daí. E eles faziam o quê? Essas eram as missões. Então, é interessante que a companhia foi criada para promover missões religiosas, certo? Então, nesse contexto aí, nós temos o quê? Eles vieram para o Brasil e nas aldeias do índio eles faziam aldeamento. E nas vilas, as cidades, como São Vicente, Salvador, eles começaram o quê? A montar colégios. O Brasil, em 1543, quando veio para cá o primeiro jesuíta, o Manuel da Nóbrega, que era muito culto, e ele optou por montar os colégios, porque tinha uma cultura muito elevada, e ele chegou a escrever para o rei, pedindo para o rei mandar mais padres, porque os índios eram um cheque em branco, um papel em branco, que você poderia imprimir rapidamente neles a religião católica. E depois constatou que não seria bem assim, certo? Que iria acontecer. Então, com o final das capitanias hereditárias no Brasil, veio o primeiro governador-geral, que foi o Tomé de Souza, e junto com ele veio o padre Manuel da Nóbrega, e que deu início, então, a esse processo educativo e de catequização. Tá? E logo depois dele nós tivemos vários padres importantes também, como José de Anchieta, que foi muito importante para o Brasil. A educação, então, no Brasil surgiu depois, ela foi organizada e surgiu, eles acabaram ficando 210 anos no Brasil, com esse pessoal aí da Companhia de Jesus. Eles trouxeram todo o método deles de educação e aqui aplicaram a metodologia. Lembrando que a Europa estava saindo da Idade Média e passando para a Idade Moderna. Isso é importante registrar, certo? Então, como que eram montados os colégios aqui? Os colégios
eram montados com apoio econômico, pois eram pagos pelos os comerciantes, as pessoas mais abastadas das vilas, e nas aldeias eles faziam gratuitamente, que não tinham como receber. Apesar disso, eles faziam com que os índios trabalhassem, né, em prol da igreja, em prol do serviço religioso. Né? Em São Paulo foi importante, que deu origem à cidade, hoje lá no pátio do colégio, o Colégio São Paulo de Piratininga, certo? Esse Colégio São Paulo de Piratininga foi importante porque ali é o marco inicial da cidade de São Paulo, a nossa capital paulista. Tá? Então nós temos aí ainda que chamar a atenção para esse método aí. Vamos dar uma olhadinha nesse método, dar uma analisada como foi que aconteceu essa educação. Então, estava deixando a Idade Média e entrando na Idade Moderna. Ótimo. Entrando na Idade Moderna, isso no século XVI, tínhamos as grandes navegações, essa educação, essa pedagogia jesuítica, ela foi do século XVI ao século XVIII. Não é? Essa pedagogia trazia transformações significativas, certo? Nas práticas educativas, pois contribuíam com a superação do modelo pós-medieval, não é? Que criou esses colégios, ficaram conhecidos como Colégios de Humanidades, certo? Para atingir objetivos religiosos e até estatais. Porque na Europa, os colégios visavam formar o cidadão na religião católica e tentar anular a atuação dos dissidentes, Lutero, John Calvin, né, ou João Calvino. Então, para anular a atuação desses protestantes, é que se criou o colégio. Porque se você forma o homem desde criança na religião católica, se for catequizado, ele não vai partir para outra religião. E essa é a ideia, então, de formar a pessoa, certo? De dar formação para a pessoa. Acentuando aqui que eles não ficaram parados, não, viu? O Lutero, Martim Lutero e o John Calvin, eles também montaram seus colégios e as suas escolas e também tinham seus métodos pedagógicos, bem próximos dos jesuítas. Isso é bom que se diga, né? Dentro da organização do núcleo de aprendizagem e da didática com a concentração de disciplinas e o ordenamento do conteúdo, a educação jesuítica começou já a se distanciar do que se fazia antes, que o mestre passava por o seu discípulo o conhecimento dele, não tinha prazo para acabar. Eles definiram tudo em anos, começaram a contar com horário para iniciar e para acabar as aulas, certo? Então, ficou interessante aí, passou a fazer parte da história da educação. Não só no Brasil, viu? No mundo todo. Porque tem muita gente que acha que veio só para o Brasil os jesuítas. Não. Eles acabaram marcando a história mundial de educação. Não é? Então, o fim das aulas avulsas com os mestres foi uma inovação. Não é? A concentração do curso, então, numa grade de disciplinas, ficou muito mais fácil do que aprender um pouco com o mestre, um pouco com o outro. E tínhamos um problema na Europa. As escolas que eram frequentadas pelas pessoas, eles tinham que praticar medicância, pequenos trabalhos, tudo, para poder se manter e continuar estudando. Os jesuítas tiveram a ideia de montar o quê? Montar uma estrutura que os estudantes morassem e estudassem no regime de internato. Essa é a ideia deles do regime de internato. Então, a reunião da moradia com o ambiente de aprendizagem no seu local institucionalizou o estudo, o ensino, passou a ser uma instituição e surgiu então a ideia de escola que nós temos hoje, não é? Que traz a ideia de prédio, de local, onde a pessoa permanece uma parte do tempo da sua vida, certo? A criança, o adolescente, e a ideia que os alunos lá na Europa, quando viviam aí desses trabalhos, não tinham muito respeito na comunidade.
com esse local aí para eles só estudarem, eles passaram a conquistar o respeito da sociedade local. Né? O método de ensino então jesuíta, ele era pré-definido. Isso é interessante. Havia uma contínua supervisão e sequenciação dos saberes, certo? O controle das matérias e do estabelecimento de graus e de classes para os alunos frequentarem. Isso foi muito importante. E aí nós tivemos o quê? Um programa para estudar, o que a gente chama de currículo hoje, um programa centrado, então, só que era centrado no latim e no grego, mas mesmo assim deu uma organização, tratou da parte culta da língua grega e a língua latina, que eram dados cursos. Né? E havia um controle contínuo dos conteúdos pelos padres, pelos dirigentes dessas escolas. E uma progressão entre as crianças, adolescentes, e aí pré-adolescentes, adolescentes, até chegar à formação. Não é? E pelo viés político, então, procurava se desconsiderar toda a ideologia que estava carregada, por exemplo, carregada parte da Alemanha e, mais precisamente, o Reino Unido, não é? A Inglaterra. No Reino Unido, o Estado criou a religião anglicana e lá havia toda uma ideologia de que o Estado tomasse conta da religião. A Igreja Católica escondia isso daí, eu não deixava aparecer isso daí numa sequência bem avantajada, não é? Não deixava aparecer de forma nenhuma. Essa ideia, então, com relação ao Estado. Usava como estratégia, na verdade, não é? E ele tinha a ideia que ele formaria as pessoas e essas pessoas formadas poderiam ser dirigentes dos estados, seriam católicas. O que aconteceu, claro, depois em vários lugares do mundo. É importante observar aqui, então, que o modelo os colégios de humanidades, como ficaram conhecidos, eles foram modelos, sim, da idade moderna de educação, de escola. Mudou toda a padronização, certo? Aí, isso tudo. É claro que a superação disso daí, porque nós tivemos o quê? O início, o auge e o declínio dos jesuítas, inclusive no Brasil. Tá? Então nós tivemos os jesuítas no início, montando as escolas, tudo, depois a conversão dos índios, e por fim, os jesuítas acabaram entrando em conflito com os espanhóis e com os portugueses, fazendo os índios até entrarem numa guerra lá, os índios guaranis, e dessa guerra e depois da guerra, o Marquês de Pombal acabou expulsando os jesuítas do Brasil, certo? Porque eles estavam causando conflitos, ao invés de apresentarem soluções. E claro que no período anterior, na época que começou a surgir os conflitos, os colonos queriam escravizar os índios, eles não queriam a escravização dos índios, até virem os negros, né, melhorarem essa situação aí. Mas foi só na idade contemporânea que foi abandonado o latim e o grego, e os países, os estados, começaram a adotar a sua língua vernacular, o seu vernáculo, a França, o francês, Portugal, o português e assim por diante. E começaram a aparecer as matérias, não é? De forma vernacular, como a química, a física, a história, tudo no vernáculo. Não é? Então, as diferenças são consideráveis, então, com a Idade Média, essa superação aí com esses colégios que eram eram modernos, se nós considerarmos a flexibilidade que ele trouxe, a flexibilidade que existia na Faculdade de Artes, que esses colégios acabaram substituindo, e impondo horário, impondo regras, impondo conteúdo, impondo tempo. Então, e isso tudo, esse método pedagógico, ficou conhecido como Ratio e Studiorum, que na verdade são regras, uma padronização de tudo isso daí, que ficou conhecido com esse nome aí, o método, não é? Da Companhia de Jesus. O método pedagógico Ratio Studiorum da Companhia de Jesus. Só que ele foi oficializado só em 1599 pelo Papa, mas acabou sendo aplicado em várias partes do mundo. Até hoje existem, então, esses colégios, e como eu disse, o Lutero lá tinha até um pedagogo, que é o Melanchthon,
que trazia algumas ideias também sobre pedagogia, e os colégios calvinistas também, que tinham lá a sua parte ideológica, certo? Então isso tudo é sabido por todos, é conhecido, não é segredo para ninguém, certo? Então, esse problema aí, os jesuítas, eles no Rio Grande do Sul, quando eles chegaram, começaram a montar as missões, né, com relação a esse aldeamento, que arrumou a guerra, que ficou conhecido como Guerra Guaranítica, por causa da língua, né, o Guarani, fundou lá, a mais famosa lá, os Sete Povos das Missões, não é? No Rio Grande do Sul. Então ele acabou se envolvendo nesse episódio aí. Portugal, o governo português e o espanhol acabou vencendo a guerra e eles foram expulsos do Brasil em 1759 pelo primeiro-ministro do rei, que era o Marquês de Pombal. E aí termina então essa participação efetiva deles no Brasil com esse método aí, bem conhecido, não é? Ratio Studiorum, que tem todo um conteúdo diferente e a sistematização de tudo que não era sistematizado. Por esse vídeo era isso, muito obrigado.